Queridos e queridas, estamos iniciando a nossa gravação da nossa live. Que privilégio ser amigo de vocês há 45 anos. Que privilégio encontrar com vocês toda segunda-feira. Cada um numa beira desse Brasil aí. O Eliezer é longe pra caramba. A gente se encontra aqui nessa live, é sempre um prazer estar com vocês. Sempre algo que melhora, aumenta a qualidade de vida. Deus seja louvado pela nossa amizade, que o tempo não apaga e não vai apagar. Seremos amigos para sempre. Até no céu. Nem a morte vai acabar com essa amizade. Amém? Estaremos juntos no céu. Mas nós temos feito essas lives, né, para poder estreitar a comunhão entre a gente, ter os momentos de comunhão. E essa vivência que tivemos foi algo muito rico. E nós estamos num momento assim de muitas incertezas em relação a essa pandemia, em relação à economia, em relação ao trabalho, ao dinheiro, a tudo, a doença. E se a gente ficar com a cabeça centrada nessas coisas, a gente pira. Por isso, com aquele lema, a mensagem de Jeremias em Lamentações, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E conforme eu compartilhei numa live aqui, né? Eu aprendi em psicanálise que memória ela é lembrança com sentimento. Então, aquilo que a gente lembra e que mexe com os nossos sentimentos. E tudo isso que a gente fala aqui mexe com o nosso sentimento. Sentimento de amor, sentimento de gratidão, sentimentos diversos, bons sentimentos. E nos dão esperança. Em vez da gente focar, conforme a gente tem dito, né, semelhante à travessia do povo no Êxodo, no deserto, em vez da gente centrar nas agruras do deserto, nós vamos pensar no final disso, chegando na terra que mana leite, mel, chegando a Canaã, que nesse caso agora é o final da pandemia. Então vamos, enquanto atravessamos esse deserto, ter esses momentos de refrigério, de olhar para o futuro e com esperança e viver o presente também com alegria. A alegria procede de Deus. Um dos frutos do Espírito é a alegria, né? Então, que Ele possa nos fazer alegre, que esse momento seja alegre e que esse momento seja realmente, continue sendo como tem sido significativo para nós. Tá bem? Vamos adiante, então. Vou pedir o Juarez para elevar a Deus numa oração. Senhor, neste momento em que nos reunimos mais uma vez com esses irmãos de tão longínquas partes do Brasil, nós invocamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, santificamos o Teu nome, pela presença de todos nessa reunião, uma reunião dedicada a Ti. Amém. Vem, Senhor, abençoar cada coração para que nós possamos tirar dessa reunião proveitos espirituais, sociais e materiais. Que esse congraçamento se perpetue ainda por muitos anos e que o Senhor seja o guia, o Senhor seja o protetor de cada irmão aqui e também das suas famílias. Vem, Senhor, amém, nessa hora, dar-nos inteligência, sabedoria e dar-nos disposição para acompanhar essa live até o final e usufruir desse momento tão precioso que o Senhor nos oferece. Agradecemos amém por tudo e especialmente por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. 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 Um hino tão conhecido, né? Ao Deus de Abrão, louvai. A Bíblia nos fala do pacto de Deus com Abraão. Ele renovou esse pacto com Isaac, filho de Abraão, mesmo pacto. Depois renovou com Jacó, filho de Isaac. 3 gerações. E a Bíblia fala que Deus é misericordioso até a 5ª geração. Então, tudo que a gente fala que lembra o Deus de Abraão, a gente lembra do Deus que promete a bênção para toda a descendência. E mais, diz que a descendência será bênção para todas as famílias da terra. Pois bem, Deus abençoou nossos avós, nossos pais, e vem nos abençoando como parte ainda desse pacto. E nós estamos trazendo tudo isso à memória. E traremos à memória mais uma pessoa que foi muito abençoada e que seus filhos também são. Vamos cantar, então, ao Deus de Abrão?
Esse hino era um dos preferidos do meu pai quando ele estava regendo os cânticos congregacionais na igreja. Então, aqueles que puderem, vamos juntos. Deus de Abraão, louvai, meu Senhor, Agora a Sônia vai nos abençoar, compartilhando um texto bíblico e uma breve reflexão. Boa noite, meu pessoal. O Clóvis me pegou na última hora, mas tá bom. Nós vamos louvar ao Senhor assim mesmo. Eu escolhi aqui rapidamente o Salmo 100, que está bem dentro daquilo que a gente vai fazer hoje, né? É sobre o hino de ingresso ao templo. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E foi exatamente o que nós acabamos de cantar agora há pouco, né? Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor. Nós só temos motivo, minha gente, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Qual de nós que já não passou por, seja qual for a situação, ou de alegria, ou de aperto, ou de grandes vitórias, e não conseguiu, não lembrou ainda de louvar a Deus? O cristão, nós os cristãos, pelo menos aquele que está sempre em comunhão com o Senhor,
tudo aquilo que nos acontece, quando Deus nos dá uma bênção, a primeira coisa que a gente faz é louvar e agradecer ao Senhor. E o cristão é conhecido também porque gosta muito de cantar. Isso é o que a gente mais gostava de fazer lá em Juiz de Fora. Oh, que saudade, minha gente. Porque além dos ensaios do coral, que eram tão gostosos, né, aos sábados, e quando a gente apresentava aos domingos também, era uma celebração mesmo. E acabava o culto, eu me lembro que a gente ia lá para fora, o diácono fechava a igreja e a gente gostava de ficar cantando lá fora. Então a gente continuava louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E aqui mesmo fala, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Quem se lembra dessa frase? Cantarei com os lábios, mas também cantarei com o coração. Eu acho que todo mundo lembra. Todo corista lembra, né? Nunca mais esqueci. E eu quero confessar isso para os irmãos. Cada vez que eu ensaiava no coro, e cada vez que a gente cantava na igreja, principalmente quando era o último hino, não sei se vocês se lembram disso, a gente estava quase terminando o hino no coral, o reverendo Joel mandava a igreja toda se levantar para ele impetrar a bênção. Ah, meus irmãos, era difícil não chorar, era difícil não emocionar nessa hora. Então, é bom demais a gente engrandecer o nosso Senhor, soberano Senhor de todas as coisas. E aqui, então, eu quero prestar a minha colaboração com respeito ao nosso grande maestro, né, que foi o Alexandre. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, já peguei o Alexandre, né, como o regente do coral. Eu acho que poucas vezes nós chegamos a cantar, eu cheguei a cantar no coro, regendo pelo Vicente, mas já cantamos também. Mas nós pegamos mais essa parte do Alexandre. O que nós podíamos ter aprendido com ele? Eu, pelo menos, aprendi uma coisa muito importante com o irmão. Pontualidade, disciplina no coral. As pessoas às vezes tinham medo do Alexandre, que ele era muito sério, né? Mas eu falava assim, gente, eu não tenho medo do Alexandre, ele tem um grande coração. E cantava com amor, ele me ensinou isso, a cantar com amor, cantar com o coração. Aliás, a própria palavra, cantarei com os lábios, mas também cantarei com o coração. De saber interpretar isso na hora de cantar. Isso eu aprendi muito com ele. Era uma certa verdade, aprendi muita coisa, principalmente segurança. Ele transmitia para a gente segurança na hora da gente cantar. E por tudo isso, eu louvo a Deus por ter conhecido este grande homem, que hoje nós prestamos a nossa homenagem, louvamos e agradecemos a Deus por ele ter vivido entre nós. E vamos fazer, então, uma oração de louvor e de agradecimento a Deus pela vida que Ele teve aqui na Terra. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, porque nós temos prazer em cantar hinos ao Teu nome, louvar, engrandecer a Tua soberania, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, porque Tu és o Senhor dos céus e da terra e da nossa vida, e nós Te amamos, Senhor, por isso. E agradecemos também, Senhor, porque o Senhor nos deu essa bênção de podermos cantar e cantar em coro lá na primeira igreja, Senhor. E queremos agradecer especialmente pela vida que o irmão Alexandre teve aqui nessa terra, Deus. Por toda a vida que ele teve, a dedicação que o teu servo teve, nós te louvamos. E pela irmã também, Ilza. E agradecemos pelo Eliezer, pela Leila, que marcaram nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos muito por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristina vai usar a palavra. O Clóvis pediu que eu comentasse, né, o próximo cântico. E quando eu parei para relembrar a letra, veio tão vivo assim na minha memória o tempo, né, o nosso tempo no coral. Me veio a lembrança, o seu Alexandre regendo esse hino. E me veio a lembrança todo o contralto do hino. E é maravilhoso a gente poder trazer à memória
todas essas coisas que enchem o coração da gente de esperança. Foram tempos de aprendizado, como a Sônia falou, né? Com aquele jeitão sério, sisudo. O seu Alexandre ensinou a gente a ter disciplina, ensinou a gente a valorizar e exaltar, engrandecer o nome do Senhor com qualidade. Isso foi assim uma coisa que marcou muito a minha vida como corista, né? Sendo regida por ele. E esse cântico, ele é uma oração. E é uma oração muito atual para os nossos dias hoje. Ele diz o seguinte: bondoso Pai, bendito é o teu nome. Quando te imploramos, ouve, atende, Senhor. E como nós temos feito isso nesses dias, né? Temos orado, temos implorado, temos clamado e temos a certeza de que o Senhor nos tem ouvido. Bondoso Pai, dá-nos teu Espírito, dá-nos tua graça e nos guarde em amor. Ouve, ó Pai, a nossa oração. Esse é o cântico que nós vamos entoar agora. Amém. Amém. Eu coloquei a letra dentro do chat, para quem não conhece. Vocês podem olhar lá e nós vamos partir para... Ô Clóvis, libera compartilhamento para mim. Como é que é isso? O século Segurança. Segurança. Compartilhar a tela. Isso aí. Libera para mim. Liberei? Liberou. Então, ele é. Ótimo. Ok. Amém. Depois você passa para nós esses endereços aí, Elias, tá bem? Ok. Quero ouvir esse cântico de novo depois, tá bom? Beleza. Agora a Vera vai usar a palavra também, vai poder nos abençoar. Bom, o que eu tenho para falar sobre esse hino, Sonda, meu Deus, é simplesmente um versículo bíblico que eu tenho aqui. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Eu acredito que quando o salmista ou o compositor dessa letra queria dizer era isso, né? A gente tem sempre alguma imperfeição quando comparados a Deus. Mas quando comparados a irmãos, a gente sabe que somos imperfeitos todos nós, homens. E somos homens como Jesus era homem, né? Era homem. Agora ele é Deus. Então eu fico pensando numa pessoa que era segundo o coração de Deus, que era o Davi, né, Elias? E o seu pai, quando pedia, sonda, meu Deus, cantava esse hino, ele devia pensar nisso. O Davi era um homem segundo o coração de Deus.
E ele errou, ele fez coisa errada e muita, mas Deus conhecia o coração de Davi como um livro aberto. Já o Amazias, que é o filho do Davi, que tinha tudo para seguir o que ele falou, recusei aqui. Era o filho do Davi e Deus não se agradou do coração dele, porque ele era desobediente. Então é uma canção para a gente cantar todo mundo junto, Sonda-me, Senhor. E o Eliezer pode falar, se ele quiser mais, por que o pai dele curtia isso, essa música, tão assim profundamente. Era uma busca de purificação para que pudesse ele chegar mais perto dele. O meu pai gostava muito desse hino. Primeiro por causa da letra, né? Que é a questão de realmente de a gente pensar. O som está muito baixo. Melhorou? Não, já está muito baixo. Ué. Eu estou ouvindo bem. É uma pena. Também estou ouvindo bem. Então tá. Então não Acho que é o seu volume, Vera. Então, o meu pai, quando ele ouvia muito essa música, alguns hinos, ele tinha um predileto de ouvir, né? Ele gostava bastante. Primeiro pela letra, porque realmente é uma letra muito, ela exigia muito da gente. Falava que Deus estava sondando o nosso coração. Pedido. E falava que a gente poderia conhecer cada vez mais. E também tem a questão harmônica, da questão da música, da melodia também, que ele era muito apaixonado nessa questão do arranjo coral. Então, é um salmo que realmente que a gente pede a Deus para nos purificar, para estar sondando o que realmente que é e a gente mudar no nosso comportamento, essas coisas. Então, eu vou passar, talvez vocês não conheçam essa letra, essa música, mas aqueles que puderem cantar junto, é interessante. É uma música para coral mesmo e eu vou executá-la aqui. O quê? De quê? Tá.
Melodia lindíssima. Muito lindo. E esse Salmo 139, a meu ver, é um salmo que fala em mistério. Eu tiro fora apenas aquela parte de Davi que serve como desabafo, e é fácil entender o momento que ele vivia, quando ele falou, odeio aqueles que não gostam de Deus, um negócio assim. Isso foi o desabafo de Davi. Mas tirando essa parte do desabafo de Davi, aquele início do salmo, e esse final, depois o próprio Davi reconhece, ele fala de ódio, de coisa assim, depois ele termina o salmo, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, o próprio Davi caiu em si e falou, pô, esse sentimento não é legal. Né? Ele que já tinha sido tocado, a meu ver, em mistério, quando ele iniciou esse salmo, nesse momento, ele se rende realmente à graça de Deus e fala, transforma meu coração. Não é? E realmente isso é uma preocupação nossa. Nós queremos chegar, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, à medida da estatura de Cristo. E para isso, a cada dia, pedir a Deus que sonde o nosso coração. Imagino que seja isso que estivesse no coração do senhor Alexandre, quando ele gostava muito desse hino, e no coração de todos nós quando cantamos isso. Não é isso? Vamos ouvir agora sobre o senhor Alexandre aí. Tem um ditado mineiro nosso aí que diz que o cavaco não cai longe do pau, né? Vocês viram por que o Eliezer tem pedigree? O Eliezer tem o sobrenome Sidney de Souza, igual o seu Alexandre. Alexandre Sidney de Souza. O Eliezer canta as 4 vozes, toca tudo, toca qualquer coisa. Então, o Eliezer aí, como herdeiro do seu Alexandre, ele vai falar um pouquinho sobre a vida desse homem grande que foi grandemente usado por Deus em Juiz de Fora, que impactou a igreja presbiteriana, a mocidade presbiteriana, e essa mocidade presbiteriana, vocês, a maioria aqui, impactaram a mocidade evangélica de Juiz de Fora, inclusive eu. Quer dizer que tem o dedo do seu Alexandre em todo o impacto da mocidade evangélica de nossa época. Vamos lá, Elias. Bom, gente, estão me ouvindo bem agora aí? Alô? Estão me ouvindo bem? Sim, tá bom o som. Pode aumentar o som se quiser. O meu tá no máximo aqui. Então vamos lá. Vou começar falando algumas coisas, depois a gente vai deixar aberto para as pessoas falarem. Bom, meu pai, ele nasceu em Manhumirim em 21 de setembro de 1933. Filho de Otávio Ribeiro de Souza e Florinda Emerick de Souza. Otávio Ribeiro, ele foi pastor e um dos pioneiros pastores do leste de Minas. Então ele trouxe praticamente, viajava para aquela região ali de Manhumirim, Manhuaçu, Presidente Soares, no início dessa época, né, de levar o evangelho ali. A família era grande, de 13 irmãos, 10 homens e 3 mulheres. Não é pequena não, hein? 13 irmãos, 10 homens e 3 mulheres. Dos 10 homens, 5 pastores. E os outros 5 foram presbíteros, com alguns outros ministérios, né? Desde cedo foi representante comercial. No início, representava laboratórios farmacêuticos e depois de alguns anos trabalhou em distribuidoras de medicamentos. Ele veio para Juiz de Fora e casou-se com a Euzi de Souza, minha mãe, Dona Euzi, né, em 6 de fevereiro de 1960. O casamento do meu pai e minha mãe foi o primeiro casamento realizado na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. A igreja ainda estava em construção e eles foram foi o primeiro casamento que aconteceu naquele tempo. Desse casamento foram gerados 2 filhos, né, eu e a Leila. Sempre foi uma pessoa de decisão. Não gostava de pendências para resolver e tinha como ministérios o ensino e a música. Meu pai, apesar de não ser pastor, ele pregava muito bem e desenvolvia bastante estudo bíblico, ele falava bastante. Gostava muito de culto doméstico realizado nas horas do jantar. Então chegava mais ou menos por volta das 18 horas, antes do jantar tinha um culto doméstico. Fazia uma meditação e cantava bastante. Como instrumentista,
ele era apaixonado por trompete e algumas variações, tais como trombone de pistão e vara. Então ele tinha esses instrumentos todos lá em casa e tinha até alguns outros que ele estava começando a aprender ainda na área de sopro. Tem flauta transversa, ele tinha uma flauta transversa lá que era da Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte, do estado de Minas, né? E ela na época de madeira ainda. Lia a partitura com muita facilidade, apesar de ter aprendido sozinho. Dele surgiu na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, um instrumental. Esse instrumental, agora vocês vão ver aqui, hein? Composto por ele no trompete, o Sr. Daniel Dias no clarinete, o Sr. Domício, que era da Igreja Metodista Central, no violino, o Juarez Carvalho no contrabaixo, que é o Teobaldo, aquele latão famoso com a cordinha e o cabo de vassoura, e o Ronaldo no órgão. Este grupo acompanhava os hinos congregacionais. Então, além de ter o coral que cantava nos cultos, né, os hinos congregacionais eram ministrados por essas pessoas, né, esses irmãos aqui que compunham esse grupo. Ensaiavam-se um pouquinho antes do culto, né? O culto era às 19h30, chegava lá umas 6h30, passava e já fazia uma coisa bem interessante. O meu pai ele fez parte de um trio de ouro, como era conhecido na igreja. Era o meu pai, o senhor Antônio Vicente e o Gessé Boim. Os três eram regentes de corais e com elevado grau de percepção. No coral da igreja faziam um revezamento anual na condução do mesmo e nunca havia uma queda de qualidade das apresentações. Então o coral não sentia diferença, no sentido assim, cada um tinha um jeito, tinha um estilo, é lógico, mas a qualidade da música ela mantinha constante. Então, tanto o meu pai quanto o Sr. Vicente, como o Gessé Boim estavam na frente do coro, o negócio era bom mesmo. No coral conduziu cantatas difíceis, mas com êxito. Era um chamarisco para visitação na igreja e ouvir o coral. Pessoas iam para a igreja pensando na música, pensando no coral. O coro cantava no mínimo 2 hinos por domingo. Neste grupo participava como organista a Bailinda Eckert, né, que é irmã do Uriel Eckert, filho do Oséias, a Alice Gortadello e o Ronaldo e a Rosângela Vicente. Cada um tocou numa época diferente, né? Então, mas tinham sempre os 4 na frente do órgão nessa época. Realizou muitas viagens com o coral e intercâmbios levando a palavra de Deus pela música. Era responsável também, agora alguns vão lembrar, pelos áudios da igreja. Aquela corneta musical sempre colocada 30 minutos antes do culto para avisar das programações e a mensagem pregada sendo ouvida por muitas pessoas fora do templo. Então sempre tinha um hino de quarteto, um instrumental, um coral que era colocado antes como preparação, inclusive, para o culto, né? Gostava de estar nas programações da UMP. Às vezes era o primeiro a chegar, sentava no último banco e ficava o tempo inteiro. Criticava muito, mas quando ele falava que iria fazer alguma coisa, ele poderia contar com êxito as determinações. Nos jogos, acampamentos, jantares que a gente fazia lá no final do ano, festivais de música, sempre estava presente. Gostava de receber visita em casa, ele era hospitaleiro. Seus amigos e a galera dos filhos. Aí tinha almoço, janta, piquenique, aí vai. Como pai, o melhor do mundo, nos ensinou o respeito, a fidelidade e o compromisso. Existe a saudade, sempre presente quando precisávamos. Foi um alicerce para todos nós, principalmente para mim e para Leila. Esse é o que eu escrevi aqui para nós, né? Para a gente falar sobre o meu pai. Aí fica aberto para que alguém quiser comentar alguma coisa, acrescentar. E eu gostaria, antes de passar para frente, eu estava até esquecendo aqui. Quem sabe a Leila? Leila, você gostaria de se manifestar antes? Certamente o pessoal vai se manifestar, os que foram lembrados aí, Ronaldo, Juarez, tem muita gente aí com certeza. Vou deixar aberto aí.
para quem quiser falar. O que eu posso falar, assim, do meu pai, da época, né, que eu convivi com ele, é que, às vezes, né, a gente tinha aquela famosa reunião de quinta-feira da mocidade, né, e o pai nunca estava em casa, né? Eu lembro uma vez que a turma falou assim, não vão fazer reunião na sua casa, não, porque seu pai tem a cara muito fechada, ele vai ficar bravo com a gente. Eu falei assim, não, vamos marcar assim, que ele só vai chegar na sexta-feira. Aí eu lembro que nós marcamos a reunião e meu pai chega na hora da reunião. Aí todo mundo sentado lá na sala, ficou cada um olhando para a cara do outro, e agora? A gente vai embora, a gente fica para a reunião. Aí o pai falou, vocês podem ficar quietos aí, que eu não vou atrapalhar a reunião de vocês, não. O pai entrou, tomou um banho, daí a pouco ele estava no meio da turma lá, contando piada, participando da reunião. Aí eu só sei que a partir daquele dia todo mundo queria fazer reunião aqui em casa. Porque conheceu um Alexandre diferente, né? Viu que ele não era aquela cara, né? E tinha aquela cara séria, mas não era sério, né? E isso que chama muita atenção da gente, né? E isso ficou assim muito marcado para mim, que o pai tinha sempre aquele sorriso, aquele jeito sério, mas na hora que ele falava, ele sorria, ele brincava, ele gostava de contar alguma história antiga dele e tudo. Então, para mim ficou marcado isso. Ele era uma pessoa assim muito alegre para mim. Eliezer, pausa. Eu fiz uma sessão que você me pediu para recordar, porque eu fiz parte. Eu fui a última que acompanhou o seu pai, digamos assim. Tanto pianista, na época não era órgão, não peguei essa época, não, tá? Eu peguei a época do piano já. O seu pai tinha 3 qualidades, vou falar 3 pontos de cada. O seu pai era uma pessoa autodidata, eu convivi de perto com ele, ele era extremamente autodidata, tem que dar os parabéns para tudo que ele fez, que foi fruto dele. Persistente ao extremo e talentosíssimo. Eu vou falar isso porque isso eu estou falando como professora de música, como mexer com música a vida inteira que eu mexi. O seu pai tinha uma capacidade admirável que hoje em dia a gente não conhece as pessoas mais e não vê essa qualidade. Nós tivemos aqui em Juiz de Fora, as meninas vão lembrar, Sônia, Helenita, nós tivemos um coral de Brasília maravilhoso, que fez um marco na igreja em matéria de música. Até então, nossas músicas eram assim, Louva a Deus, ó Jerusalém, O Senhor é Minha Luz, eram todos hinos assim básicos que todas as igrejas do Brasil cantavam, era comum você encontrar. Quando veio esse coral de Brasília, foi o coral da capital, né? A gente interior e eles capital. Eles vieram aqui com cantores da UNB, não era nem regente, o cara chamava de maestro. Então, eles vieram com uma tecnologia diferente, com músicas maravilhosas, e nos presentearam com um álbum que eles cantaram aqui. Eles cantaram 3 noites, e eu e Alexandre, eles deram um livro para nós dois. Esse livro tinha, para você ter uma ideia, eu vou falar os nomes, quem entende de música vai lembrar. Mozart, dificílimo de cantar, Glória in Excelsis. Um hino dificílimo, tanto de acompanhar, quanto de cantar com vozes, exigia vozes dificílimas, vozes muito trabalhadas. E o Alexandre chegou perto de mim, quando acabou a apresentação no domingo à noite, e falou assim, nós vamos ensaiar o repertório dessas pessoas. Eu botei a mão na cabeça e falei, Jesus toma conta, como é que nós vamos fazer um negócio desse? Cantar Mozart, cantar Bach, só peças difíceis. E foram, esse livro contando mais de 20 músicas, foram todas, inclusive o Pai Nosso sertanejo, que seu pai adorava o Pai Nosso e adorava o Pai Nosso sertanejo. Então, ele é assim, inovador, talentoso ao extremo. Falando isso do regente Alexandre. Da pessoa Alexandre, é uma pessoa maravilhosa, que eu vou sentir falta a vida inteira. O carinho dele comparava-se ao meu pai. O seu pai foi provavelmente, eu fui provavelmente a última pessoa que conversou com seu pai vivo. Ele infartou do meu lado.
nós tivemos uma apresentação do coral na igreja e uma meia hora antes do culto começar, ele falou para mim assim, eu trabalhei em cima do telhado da minha casa, fiz muita mão de obra lá e eu estou com o meu braço doendo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não tive a percepção que ele já tinha tido problema de coração alguns anos atrás, que poderia ter algum problema. E ele foi reger o coral. E ele regeu 2 hinos, que você não lembrou, mas era um dos preferidos meus e dele. A gente sempre que a gente ia cantar música, ele falava assim, o que nós vamos cantar? Haja paz na terra e nada é impossível. Era os últimos que a gente ensaiou com o pessoal de Brasília e que a gente cantava muito no coral. E ele cantou Nada é Impossível e o segundo hino foi Haja Paz na Terra, antes da mensagem do Eloy. O Eloy estava pregando. Ele sentou no banco, a gente sentava junto, um do lado do outro, e ele infartou. Então, foi levado para um hospital, inclusive eu que dei a sugestão de levar para o hospital militar, ele não era militar, e eu cheguei lá e falei assim, ele é meu pai. Falei que ele era meu pai e ele foi atendido. De lá a gente ligou para a Santa Casa e ele foi levado para a Santa Casa. Foi quando eu liguei para você te avisando que seu pai tinha infartado. E dali ele não saiu mais. Então, eu acompanhei ele nesses últimos momentos. E os olhos azuis dele olhando para mim e pedindo socorro foi uma coisa que eu nunca esqueci. A terceira coisa importantíssima do seu pai é que ele no CTI, eu ia lá no CTI e cantava no ouvido dele. Então, o pessoal do CTI devia achar que eu era louca. Provavelmente era. Que eu queria que seu pai vivesse de qualquer jeito. Eu faria qualquer coisa para ele viver. Então, eu cantava no ouvido dele. Eu não esqueço disso. Os enfermeiros, o médico ficava olhando para mim assim, pô, isso deve ser pneu, né? Devia achar mesmo. E eu cantava para ele e eu notava que, podia ser minha vontade que ele vivesse, mas eu notava que os olhos dele se mexiam. Eu notava expressão dele. Então, assim, eu tenho orgulho demais de ter convivido com ele tão de perto, de ter acompanhado ele tão de perto, ter ouvido todas as críticas que tanto ele quanto eu éramos profundamente críticos, fazíamos a tudo, a todos. Todos vocês foram falados por nós dois, todos. Não tem nenhum que escapou. A gente falava, a não ser a Mari, que não tinha nascido, né, Mari? A Cláudia, que não tinha aparecido, mas todo mundo. Ninguém escapava da nossa língua ferina. Era terrível. Nós dois éramos terríveis. Os dois linguarulhos. Mas tudo assim, com crítica. E tem um outro episódio muito interessante do seu pai, que era o seguinte, antes desse coral aparecer de Brasília, a gente sempre comentava. Tinha o Vitor Giron Vassalo, que era o maestro aqui de Juiz de Fora do coral universitário. Eu e o Ronaldo sempre convidávamos o Vitor para ir na igreja ouvir o coral cantar. Como diz você, no chamariz. E a gente falava assim, ô Vitor, você não repara, não. As nossas vozes pequenas, né? Pouca técnica, né? Musicista ainda, a gente era fraco ainda. Isso é cantar para Deus. Aí o Vitor olhava para a gente e falava assim, seu Deus é surdo? Ou seja, essa mudança de cantar para Deus, cantar bem, foi com o Alexandre, porque ele fez o possível e o impossível para ensinar todo mundo e sempre melhorar o repertório. Fica a dica, vocês têm que se orgulhar do pai de vocês, que não nasce mais desse jeito, não. Esse relato dá um filme, hein? Que bacana, Rosângela. Muito bonito, Rosângela. Emocionante o relato, tanto do Eliezer quanto da Rosângela. Eu convivi com o senhor Alexandre, né? E fico aqui emocionado. Deixa eu puxar o gancho aqui, porque... A Leila levantou o dedo aí, acho que quer complementar alguma coisa. Quem? Atravessei a Deixa eu só falar uma coisinha que a Ô, Leila, Rosângela... vai ter que ganhar no grito, hein? Deixa eu só, Ronaldo, deixa eu só complementar o negocinho que a Rosângela falou. Sobre o dia que o pai passou. Não foi o Eloy que estava pregando, não. Estava pregando, Leila. Congelou para mim aqui, Leila. Acho que foi para todos. Está congelado ainda.
O Ronaldo, vai crescendo aí, depois ela continua. Depois ela fala. Isso, vamos passar adiante, Pede depois pra ela ela volta. repetir. Aqui é o pastor Otávio. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui rápida. Eu sou sobrinho do falecido presbítero Alexandre, e eu que estava pregando no culto, acho que da Reforma, alguma coisa assim, no dia que o tio Alexandre passou mal e foi levado para o hospital do Exército, se não me falha a memória, e ao estar lá no hospital, parece que chegou algum militar que também precisava de atendimento. E a história que eu fiquei sabendo foi essa, que o tio Alexandre ficou em segundo lugar, porque o militar tinha preferência e não foi o tempo suficiente para o... Foi isso não. Ele foi atendido, chegou a receber, eu estava presente na sala, estava presente no atendimento, chegou a receber os primeiros socorros, foi dado choque, massagem cardíaca. Quando chegou num ponto que não tinha mais, o hospital militar é fraco, não tinha limitado para esse tipo de atendimento, eu mesma liguei para a Santa Casa e foram levar. Eu estava presente. E lá da Santa Casa, a Rosângela me ligou falando que o pai estava na Santa Casa. Eu sabia que estava, como se diz, a versão que tinha me chegado é essa. Foi bom você me esclarecer aí agora, fiquei mais tranquilo já. Que bênção, pastor. O senhor Alexandre, então, teve a alegria de ver você, sobrinho dele, pastor, pregando. Com certeza foram momentos muito alegres os últimos instantes dele, estando, inclusive, do lado da Rosângela, essa pessoa maravilhosa, né, que era amiga dele. A gente fica feliz quando a gente ouve assim. Eu agradeço. Bom seria se a gente não tivesse que partir. Bom seria se a gente não tivesse que partir. Mas já que temos que partir algum dia, imagina poder reger 2 hinos, como foram os hinos citados, ver o sobrinho pastor pregando, estar do lado de uma pessoa como a Rosângela. Graças a Deus. Deus foi bom para ele. Graças a Deus. O Clóvis, é interessante nesse relato aí, a gente vê assim, um guerreiro partindo no campo de batalha, né? Que coisa linda isso, né? O pastor Oséias, ele sempre falava assim que ele tinha um desejo de morrer pregando no púlpito. Então, assim, a gente vê o pai do Eliezer, né? A contribuição que ele deu. Eu, particularmente, não tive o prazer de conhecê-lo né? Pessoalmente, mas vi algumas apresentações do coral, né? E eu ficava sempre emocionado, era sempre para mim uma coisa assim do outro mundo, né? Porque a contribuição que esses homens deram para a música aqui no meio evangélico foi uma coisa assim inestimável, um valor inestimável, incalculável, né? O senhor Vicente, pai do muito Ronaldo, além das paredes da primeira igreja, né, Heber? Muito Chegou além. A você, a quarta igreja, a mim, os metodistas todos, pentecostais, toda a mocidade de Juiz de Fora. Mas, assim, eu queria deixar essa minha observação aí, né? E ver esse relato emocionante da Rosângela aí, coisa linda a gente ouvir isso, né? E a gente fica assim um alento para a gente ver que uma pessoa que dedicou a sua vida, né, à música, ao louvor do Senhor, partir de uma maneira dessa, assim, é algo glorioso. A gente, é lógico que sente a dor da perda, né? Mas é algo glorioso a gente poder ouvir esses relatos assim. Um guerreiro tombando no campo de batalha, tombando assim, né? Indo para receber sua recompensa, né? Na ativa ali. Parabéns, Eliezer. E assim eu fico muito, a Leila também, né? Eu fico assim, a recordação que eu tenho de vocês, né? A contribuição. Aí eu posso citar aí a família Cardoso, o pessoal do Luiz Cardoso, o Ronaldo, essa turma que sempre inspirou a gente. Eu falei com o Ronaldo esses dias agora, que vocês foram ídolos para mim. E foram ídolos mesmo, que eu me espelhei, eu tinha assim, um orgulho de estar perto de vocês, assim, algo, o pessoal lá do pastor Cardoso, essa turma toda, né? São aqueles hors concours na música evangélica aqui. Então, eu quero ser assim,
nessa live, participasse simplesmente assim, dizendo meu muito obrigado pela participação, pela vida de vocês, dos seus pais, né? Que são homens heróis aí na cidade aí. Glória a Deus por isso. Deixa eu falar um pouquinho do Alexandre. Eu tive a oportunidade de conviver com ele e com a família dele. Na verdade, a gente foi criado na igreja, a sensação que você tem é que são parte da nossa família. Você não consegue fazer muita distinção, até porque eu convivi com a Leila, com o Elias, a gente jogava bola, tocava, né? Então, eu vejo assim, que muito do dom do seu Alexandre, o Elias herdou. O Elias também é autodidata, é um musicista excelente, um ouvido privilegiado, um regente maravilhoso. Então, assim, acho que foi uma herança, né? E eu me lembro muito também do seu Alexandre na casa dele, né? Eu ia lá almoçar. De vez em quando eu ia pegar uma boia lá. E a dona Elzi cozinhava muito bem. Era uma comida maravilhosa. Só tinha um problema. Eu chegava lá na casa dele para almoçar no domingo e eles gastavam 5 minutos para comer. Eu nunca vi uma família que comia tão rapidamente como eles comiam. E eu cheio de apetite, aquela comida gostosa, batatinha frita, eu querendo repetir 2, 3 vezes. Mas quando eu estava lá no meio do meu primeiro prato, eu já olhava, todo mundo já tinha terminado. E todo mundo me olhando comer. E eu falava, gente, esse pessoal, qual o problema desse pessoal? Uma comida boa dessa e ninguém come. E eu posso repetir, eu ficava sem graça, porque todo mundo, né, essa lembrança eu tenho. Tenho lembrança também do senhor Alexandre muito bem-humorado, né? Por isso você ficou magrelo, viu, Ronaldo? Não deu tempo de engordar. Almoçou muito lá, hein, Ronaldo? O almoço era rápido, comida contada, viu? Isso aí. Gozado que antes da Neuzi falecer, né, eu conversei com ela um dia, eu vou lá comer sua comidinha de novo. E ela, não, vem. E eu acabei não indo e ela se foi, né? Mas as lembranças ficaram aí da hospitalidade da casa, do carinho deles. E ele sempre muito alegre, divertido, totalmente diferente daquela imagem da igreja que as pessoas tinham dele, sempre mais fechado, né? Mais durão. Né? Mas a dona Elzi também era um carinho muito grande comigo. A mãe da dona Elzi, a dona Eliadária também, que toda vez que eu encontrava era um carinho, me dava 2 beijinhos. Então, assim, o carinho vem de muito tempo. Né? Então, eu queria dizer para o Eliezer e para a Leila, eu estou vendo aqui também a Elizabeth. A Beth, eu não sei nem se ela lembra de mim, que eu lembro dela, menina nova, e eu estou assim, encantado de vê-los, né? Quantos anos? Acho que o Otávio também, mas a Beth, eu lembro da Beth lá na Tio Gladstone, lá, irmão do Alexandre, que a gente chamava de tio, né? E foi padrinho de casamento do meu pai. Ronaldo. Então, Ronaldo. Aqui é o Otávio e essa Elizabeth aqui é a minha esposa. Aquela outra Elizabeth que é parecida é minha prima do Eliezer, filho do tio Solon. Isso, eu estava achando que era do Solon. Estou confundindo aqui. Ó. Mas elas se parecem, hein? Parece. Mas essa aqui é mais bonita. Essa é mais bonita, essa é mais bonita. A presença dela, não, Ronaldo? Pastor, você tem juízo. Eu vi que você é um cara ajuizado, hein? Pelo menos ao vivo, né? Isso. Mas eu só quero dizer isso, que é uma alegria muito grande ter convivido com o senhor Alexandre, com a família dele, e essa amizade manter com o Eliezer e com a Leila, que são como irmãos para a gente. O sentimento é esse, tá? Eu estou vendo a Mária, que é a filha dele, que eu lembro dela criancinha, menininha, já está uma moça, quase médica já. Estou vendo a esposa do Alexandre também, a Cláudia, o Eliezer, a Cláudia também. Muita alegria ter vocês aí, tá? Beijão para vocês. O movimento dos direitos civis e a consciência. Pois é, Ronaldo, eu não lembro se é você era a Rosângela, que quando a gente ensaiou aquela cantata da ressurreição. Distanciamento social. Quem que estava? Era você, Rosângela? Estava como cantora. Ronaldo tocando. Cantora? O Ronaldo estava no piano, né?
Maior Amor, não é? Toquei mais de uma cantata. Eu lembro Não, daquele era uma da época da ressurreição. Era da época da Semana Santa. O É isso Maior aí. Amor. Maior Maior Amor. amor, né? O Eu, Juarez de vez em cantou. quando, eu lembro dos pedação dela, fico cantando. Juarez, Fala, Bias. você participou de uma cantata, acho que foi a primeira que o pai fez, na época, que era a maior história ainda não contada. Aquela que falava Deus ao mundo amou, Deus ao mundo amou. Sim, eu lembro. E você fazia até aquele solo no final, ou seja, e como o Pai me enviou, eu vos envio, das línguas Aham. boas, novas, espalhar. Sim, Então, essa foi a lembro primeira sim. cantata que ele fez. Eu Eu ainda cantei. toco essa cantata. O que o Alexandre me influenciou muito foi quando eu passei na medicina e ele estava naquela época muito ativo como representante comercial do laboratório Ciba-Geigy, que hoje é o Novartis. E ele me presenteou com um compêndio, tipo um manual, mas era grosso, que tinha tudo quanto era índice de exame de sangue, de raio-x, tudo que você imaginar de medicina. Eu andava com aquele manual debaixo do braço, andei muitos anos, chegou a ficar rasgando a capa. Era um material muito bom. A capa, inclusive, parecia um plástico, assim, um pano plastificado. Era um material muito bom. Se não me engano, era feito até na Suíça, pelo laboratório Ciba-Geigy. Tinha uma matriz lá. E aquilo, para mim, foi de uma utilidade enorme durante o meu curso de medicina. Eu usei demais. Até que, pela lógica, os dados foram evoluindo e ele ficou obsoleto. Mas durante muito tempo, naquele tempo ainda que se lia livro, né, da medicina, dos livros grossos, aquele manual dele foi um presentaço que ele me deu. Foi muito legal. Uma ótima lembrança que eu tenho dele durante meu curso de medicina. Mais alguém? Fala, Helenita. Levantou o dedo, Helenita. Fala, Helenita. Abre o microfone. Abra seu microfone, Helenita. Isso. Pronto. Eu cantei muitos anos no coral, regido pelo Vicente, pelo Gessé, para vocês verem como eu era velha, né? Eu era, não sou mais. Mas o seu Vicente, o Alexandre, ele era brabo pra caramba, sabe? Na questão de exigir da gente. E eu lembro que tinha um raio de uma música lá do coral que tinha segunda voz. E a segunda voz era eu, a Cida, a Glorinha. Só sei que tinha uma turma lá. E ele ensinava o segundo soprano para gente. E a gente cantava bem. Na hora que encaixava junto com o coral, a gente não conseguia. Aí ele ensaiava de novo. Aí a gente fazia a mesma coisa, a gente conseguia aprender. E ele passou aquilo. E nós não conseguimos, até que ele desistiu da gente. Ele desistiu da gente, sabe? Porque a gente não conseguia cantar o segundo soprano quando entrava o primeiro, porque ensaiava primeiro o primeiro soprano e depois ele vinha ensaiar a gente, que era o segundo. Então, mas assim, eu ria muito com ele. Ele era assim carrancudo, mas mesmo assim ele era muito amoroso. E ele era competente demais, sabe? E logo depois vieram as cantatas também, que foram muito boas, viagens que nós fizemos, né? Teve uma vez que nós viajamos com o coral e, assim, nós chegamos na igreja, eles não tinham anunciado que a gente iria, né? Lá, viajamos e tu chegou lá, ele não quis nem saber, colocou todo mundo lá na frente lá e nós cantamos para poucas pessoas, mas ele era uma pessoa de responsabilidade, de compromisso, sabe? E eu louvo muito a Deus pela vida, né, do Alexandre, que mesmo ele com essa forma, né, séria, carrancuda, né, às vezes que a gente acha que a pessoa é carrancuda, ele era muito amoroso com a gente, sabe? E ele trabalhava muito na vida da gente com relação a fazer as coisas direito, tá? Então, louvado seja Deus pela vida, né,
Alexandre. Agora eu tenho uma filha que chama Leila e Deus te abençoe, tá, minha filha? Chama Leila e eu não sei se eu tenho um filho chamado Eliezer. Acho que eu sou a mais velha da galera, né? É só isso que tem. Estão me ouvindo Falou aí? gente velha, ficou todo mundo quietinho aí. Então, a Helenita é mais velha, ela disse que é a mais velha e eu sou o mais novo, tá? Pessoal do Fundo Rural. Então, gente... Você me contando coisa engraçada do Alexandre, porque o pessoal Helenita, por exemplo, algumas pessoas tiveram experiência com ele, dele ser carrancudo. Aquilo era uma máscara. Na verdade, ele era um ser profundamente crítico e engraçado. Então, eu tive o privilégio de conhecer essa parte dele, porque a gente convivia para escolher as músicas, para ver quem estava desafinado, quem não estava. Vamos falar assim, né? Então, o coral recebia muito convite para cantar a inauguração do Templo de Caratinga, cantamos na inauguração do Templo de Vitória, da Igreja Presbiteriana de Vitória, na Beira-Mar, Ipatinga. Então, a gente tem causos, vamos falar assim, divertidíssimos. Por exemplo, Caratinga, nós chegamos lá para cantar, ficamos todos hospedados num hotel, que o hotel era pintado de roxo com cortina roxa. Então, parecia que a gente estava dentro do caixão. Não sei se as pessoas que estavam lá lembram disso. Mas foi um negócio, assim, uma piada. E no outro dia, e muita barata. Muito pernilongo. Peraí, não fala mal de Caratinga, não, que é a terra da Giane. Não, o hotel. Chegamos na igreja para cantar, a igreja não tinha piano afinado. Nós levamos o Artulino aqui de Juiz de Fora, o ceguinho, foi com a gente de ônibus, para afinar o piano, para a gente poder cantar no coral. Então, assim, foram casos engraçadíssimos. Em Vitória, chegamos, o piano também não tinha som, foi um piano novo. Tivemos que botar microfone dentro do piano, que era um piano rouco, caro e rouco. Então, foi enfiado vários microfones para a igreja enorme, cheio de gente, e o som não saía nem dando porretada, né, no piano. Em Patinga, nós chegamos também, não tinha piano. Aí foram buscar em Timóteo um piano numa outra igreja. Então, nós chegamos e o pessoal carregando o piano para poder colocar o piano para o coral cantar. São João do Meriti, teve cada caso assim, as pessoas vão lembrar bastante disso, quem era o corista da época. Mas, assim, foram coisas engraçadas que você hoje em dia não passa, que o som está pronto, tem playback, tem mil coisas. Mas foram muita coisa divertida. E seu pai não perdia o bom humor, mesmo com isso. Que era coisa para um regente sair arrancando os cabelos da cabeça, porque na hora de apresentação, cadê isso, cadê aquilo? Não, dá um jeito. Foram muitas histórias, Elias. Uma hora a gente pode compilar, porque eu tive o prazer de conviver com ele de perto nessa parte de acompanhar o coral. E para ele existia na vida o coral número 1, depois, eu até anotei aqui, coral, a música número 2 e o terceiro era a igreja. São os 3 primeiros amores dele. Era o coral, depois a música, depois que era a igreja. Sempre foi. Clóvis, essa do piano tem que exigir compilação disso tudo aí. É ótimo, hein? Por escrito. Piano rouco é ótimo. Gente, eu É quero Clóvis. falar também. Tem que exigir isso tudo que a Rô está falando por escrito, cara. Essa história. Fora de sério. Eu peço a todos vocês que escrevam tudo. Lembrem disso. Memória é lembrança com sentimento. Enquanto vocês estão no calor da conversa, escreve hoje ainda. Tudo isso. E manda para mim que nós vamos deixar isso registrado. Nós vamos deixar isso documentado. Registrar. Bem? Pô, preciso registrar. Agora, Giane, você conhece esse hotel? Eu acho que ela está inventando. Hotel roxo, com cortina roxa, cheio de barato. Ô, gente, olha só. Barato. Você saiu antes que o hotel fechou. Olha só. Barato namora barata, né? Vai ao hotel barato, ele namora barata. É a lógica. É a lógica. Onde que eu tirei essa mulher? Você falou que você e o Alexandre eram muito críticos. Você falou que você e o Alexandre eram muito críticos. Coitados de nós. Só se der o que não saiu de nós lá. Ô, João de Deus, você já viu que se você não ganhar no grito, você não fala não, né? Você tentou falar 2 vezes aí. O pessoal cansa. Fala aí, João. Fala aí, João.
assim, eu tive o privilégio de conviver com o seu Alexandre, 3 Alexandres diferentes, né? O presbítero Alexandre, né? Carrancudo, né? Sisudo, igual o pessoal falou aí, o regente, que é tudo isso que o pessoal fala, mais um pouco, e também convivi durante uns 10 anos com o Alexandre, colega de trabalho. Trabalhamos junto aí 9 a 10 anos. E que realmente era um Alexandre muito diferente mesmo. O seu Alexandre que a gente conhecia lá na igreja não tinha nada a ver com o Alexandre lá da casa, com o Alexandre da rua. E eu me lembro que quando ele faleceu, como que o pessoal, os clientes, né, como perguntava por ele, como falavam dele com sentimento, porque eu fui depois atender os clientes que ele atendia, e eles falavam com um sentimento assim tão profundo, né? Então ele foi assim uma pessoa que marcou, né, a presença dele ali com aqueles clientes, marcou, né, para aquelas pessoas. E uma coisa muito interessante que a gente viajava junto lá para a empresa, era lá em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, e a gente sempre viajava juntos e viajava à noite. Tinha uns outros colegas que iam também com a gente. E uma coisa assim que era muito engraçado, porque ele tinha 2 piadas que toda viagem ele contava, as mesmas piadas. Então, aquelas 2 piadas a gente já sabia que ele ia contar, né? Isso Se não contasse, fazia falta, né? Fazia falta, aquilo ali era parte da viagem, né? E lá na empresa ele tinha assim o pessoal tinha uma consideração muito grande com ele, ele era extremamente respeitado lá na empresa. A palavra dele lá, eles consultavam qualquer coisa que de fora, eles consultavam ele, e era tido assim como uma pessoa exemplar ali nessa área também. E só colaborando um pouquinho aí com né, que já tem várias versões aí com relação ao infarto dele, né? No dia que ele infartou, o Cláudio Renato estava se formando em medicina, não sei se vocês lembram. E o Cláudio Renato é que prestou os primeiros socorros ali, fazendo massagem cardíaca, essas coisas. E ele foi socorrido no Monza do Alexandre, lá da Quarta Igreja, Alexandre Caveirão, lá da Quarta Igreja. Então, assim, né? A coisa foi tão viva assim que isso ficou na minha memória. Eu lembro perfeitamente, exatamente o local ali onde ele estava sentado, por onde a gente saiu levando ele, essas coisas assim. Mas assim, é uma pessoa que realmente marcou muito para mim, foi importantíssima assim, para minha vida, para minha formação profissional. Ele foi um exemplo de fato. Aí a Leila, a Eliezer, estão de parabéns. A dona Euzi também tem que ser muito lembrada, né? Que era uma pessoa também muito interessante, muito discreta, muito, né, simples ali, muito tranquila, mas assim, muito presente também. E eu queria deixar também essa contribuição aí. Interessante. Ô, João. Ô, João, pelo jeito não foi só o Ronaldo que andou almoçando lá, não. Você também deve ter almoçado bem lá, que você está bem magrinho também, viu? Não, eu tomei muito café lá, porque eu ia lá praticamente todos os dias, no final do dia. Eu tomei muito café numa caneca branca que tinha lá. Eu chegava lá e já vinha com uma caneca de café, já mexendo lá o açúcar no café lá. O Eliezer comia, né? O Eliezer comia antes, por isso que ele tá gordinho assim, e depois você ficava para trás e não comia. Aí você ficou meio desnutrido aí, ó. Tô notando. Eu lembro de uma história, não sei se o João lembra disso aí. Meu pai tinha umas tiradas assim impressionantes. Uma vez ele estava numa churrascaria. Antigamente não era uma churrascaria, era um almoço da empresa. E todo mundo estava comendo frango. Aí todo mundo comendo frango. E queriam passar a perna no meu pai. O pessoal comia e jogava os ossos no prato dele. Aí o pessoal comia, aí os ossos vinham e jogavam no prato dele. No final do almoço, viraram para ele e falaram assim: poxa, Alexandre, você come, hein? Aí ele falou: mas eu deixei os ossos. Ele ficou quietinho, não falou nada. Você deixou todo mundo falar: mas eu deixei os ossos.
Ô, João, se você lembrar das duas piadas que ele contava, escreve elas aí. Vamos escrever isso tudo. Como não lembrar, hein, Clóvis? Elas estão decoradas, foram 10 anos ouvindo todo escreve, mês. Escreve e manda para nós no grupo lá, tá? Não, a hora que terminar a live, você tem com a obrigação moral de contar pra gente, na segunda parte. Eu tô ansioso para escutar. Não, são meio longos. Não, escutar uma piada, duas piadas de um carrancudo, meu amigo, se não escutar hoje, eu vou morrer. Tem que contar. Esse negócio de carrancudo é o seguinte, vivi igreja a vida inteira, meu pai era pastor, papai também regia coro. Regente de coro que não dá uma de bravo, o coral não funciona, né? Disciplina é fundamental no coral. Aí o cara entra assim, veste um personagem, aquele personagem durão, que geralmente, muitas vezes, não era durão, mas naquela hora tem que ser. Durão, exigente, afinal, o regente é o comandante, afinal de contas, velho. Tem que ter muito pulso mesmo, senão o trem não funciona, não. Juarez, você teve muito trabalho comigo e com o Roninho, né? Como a gente catimbava aqueles ensaios da cantata, hein? Rapaz do céu, vou falar a verdade. Eu já ia preparado, sabendo? Entendeu? Porque eu já sabia que já vinha rolo em cima desses dois. Vocês ficavam competindo um com o outro, né? Tá louco, cara. Só para finalizar, eu me lembrei de uma história... Pra ver quem sacaneava mais, né? Eu, o Roninho, a gente disputava... Eu me lembrei de uma história que aconteceu com a gente numa das nossas viagens. Era mais ou menos às 2 horas da manhã e a gente estava fazendo um caminho diferente e o seu Alexandre estava dirigindo lá em São Lourenço. Aí a gente não sabia ainda o caminho. Era um caminho diferente. Na época não tinha GPS, né? Não tinha nada disso. E quando nós chegamos na cidade, tinha lá uma viatura da polícia e a gente perguntou, né, para onde saía, o caminho que a gente queria. E o policial respondeu, mas assim, a gente não sentiu muita firmeza na resposta dele. Continuamos e eles vieram atrás da gente. Lá na frente tinha um pessoal, um motorista de táxi parado. Aí o senhor Alexandre parou de novo para poder confirmar. E mandaram ele encostar, ele encostou o carro. Aí o guarda pediu os documentos, ele deu o documento do guarda, e o guarda ficou olhando para o documento dele assim e falou assim: vocês estão vindo de onde? Aí ele respondeu: nós estamos vindo de Juiz de Fora. Aí o guarda ficou olhando para o documento, olhando para ele, falando assim: vocês estão vindo de Juiz de Fora? Juiz de Fora. Aí ele respondeu assim: por que a gente não pode vir de Juiz de Fora, não? Aí o guarda falou: o senhor vem da onde o senhor quiser. Entregou os documentos para ele e a gente foi embora. Boa, curto e grosso. Essa foi boa. Gostei. Mineiro é mineiro, rapaz. Ele reconhece de longe. O guarda era mineiro e conheceu logo. Ele era curto, né? Bom. Lésia, desculpa. Você não contou uma curiosidade. Você tem um tio chamado Zé Alexandre, né? Isso. O seu avô e a sua avó gostavam tanto do nome do Alexandre que botaram um filho Alexandre e o outro era José Alexandre. Isso aí, exatamente. O Zé Alexandre é o pai do Otávio, esse que está aqui na live. O João Alexandre não é seu parente, não, né? Fala, mano. José Alexandre lá era o Solon, o João Emerique Solon, e depois o papai, que é o Zé Alexandre. Isso aí. Aí depois vem os outros. Otávio. Vocês estão falando Vicente. Vicente é um que era careca e fazia parte. Nós fomos visitar vocês em Barra do Piraí? Isso. Piraí. Piraí. Então, nós fomos na casa de vocês visitá-los. Fomos com o tio Gladstone. A nossa família era muito próxima, porque vocês tinham o Gladstone, que era tio de vocês, e a gente também convivia com eles, que eles eram padrinhos de casamento do meu pai, e a gente chamava de tio, desde criança. Então, o tio Gladstone e tia Maria. Nós fomos para Niterói, para a casa deles, e de lá fomos para a casa do seu pai, José Alexandre, em Piraí. Pastor Otávio, esses 3 lindos que você está vendo aí, ó, os da beirada são irmãos, é a Rosângela e o Ronaldo, de sobrenome Vicente, filho do Antônio Vicente que você falou, e a linda do meio aí é a esposa do Ronaldo, é a Giane.
Tá bom? Ah, eu não sabia que vocês eram filhos do Vicente, não? É sim, são filhos do Vicente. E a Giane do Hotel Roxo, lá com da Terra dos A Cláudia está querendo falar. Olha, hotel. Tá barata, Éber, você é um barato. Vou conhecer esse hotel lá em Caratinga, eu quero ver, eu quero conferir isso lá. Dona Cláudia quer falar, hein? Eu vou contigo, Éber, vamos disseram julgar. lá que você dorme num quarto, acorda no outro, acorda no corredor, as baratas te carregam assim. Rapaz, eu acho que eles foram para uma funerária, tenho quase certeza. Não, deixa eu falar. Cláudia, a Cláudia quer falar. Deixa eu falar, a Nora vai falar agora. Eu convivi muito pouco com o seu Alexandre. Nós nos conhecemos em 1990, eu e Eliezer nos casamos em 91 e ele faleceu em 92. Então, a convivência foi muito pouca. Mas uma coisa que eu tenho muito gravado na minha cabeça foi a primeira vez que seu Alexandre e Dona Ezi foram a Vitória me conhecer, né? Quem é essa menina que está namorando meu filho? Que, na verdade, eu já estava noiva, né? E aí eles foram lá e eu e mamãe fizemos uma moqueca de peixe para ele, que ele era apaixonado com moqueca de peixe. E aí a panela lá de casa de barro virou a panela do seu Alexandre, né? E ficou até um dia que ela quebrou. Trem bom demais. E esse carrancudo que vocês estão falando, eu não conheci. Comigo ele sempre foi muito atencioso, muito amoroso, né? E só me chamava de minha filha. Minha filha, vem cá, minha filha faz isso, minha filha isso e aquilo. E depois... O problema não é com o sogro, é com a sogra. Eu lembro do abraço. É a sogra. É verdade. Ele falando assim, que bom que você está na nossa família. E depois, um ano depois, infelizmente, ele foi. Ô, Cláudia, mas você é a nora que ele mais gostava, tá? Com certeza. A nora preferida. Ô, João, vou te mandar para Caratinga, hein, João? Agora, a Nora tá aqui falando assim, vocês estavam falando, né? Ele era exigente, ele era crítico, ele reclamava, ele falava isso e aquilo. Aí ela tá aqui assim, agora eu entendi o meu pai. O filho do seu Alexandre, o senhor Eliezer, é igualzinho, idêntico. Genética pura. Genética. Se o louvor da igreja tocar errado, ele repara tudo e ele já vira e fala, nossa, mas o violão tá fora do tom. Nossa, mas a fulana cantou errado. Nossa, mas... Meu Deus, presta atenção no louvor, esquece. Não dá conta. Aí aqui dentro de casa, se eu cantar fora do tom, Mariana, volta pro seu tom. Mariana, já fez exercício vocal? Mariana, você fez... Meu Deus, me deixa. É igualzinho, pai, igualzinho. Tá certinho, tá certinho. Tem que chamar na regulagem. Trola tudo, Juarez. A múmia Gente, de Bá. Essa música nós estamos ensaiando, né, da agora, quem já mandou, então já deve ter rido à vontade, né? Já que ele é crítico também, né? Já isso vai mudar. Quem já mandou? Já criticou a beça também. Gente, só para aproveitar aqui, Só para registrar, entrou uma Elizabeth no recinto aí, talvez seja a prima, né? Que confundiram com a esposa do pastor Otávio. Elizabeth acabou de entrar no recinto aí. Eu fiz um clipe pequenininho. O meu pai, nessa questão de ser regente de coral, ouvir bastante música de coral, tinha uma coleção em casa. Na casa da Leila, se vocês um dia forem em Juiz de Fora, tem que comprar ingresso. O que tem de LP lá, disco de vinil, não é brincadeira. Uma das coisas que mais acontecia lá em casa, de que chegava em casa no final de semana, era um disco. Então tudo que você possa imaginar de ópera, opereta, instrumental, orquestra sinfônica, tem tudo lá, até na época do 78, a rotação 78. A gente tem muito material lá. E tem um disco do coral
Norman Luboff, com a Orquestra Sinfônica de Londres. Meu pai ouvia este hino todos os dias. Eu olhava aquele negócio e falava assim, para que meu pai está ouvindo esse negócio? Depois, quando eu comecei a pegar uma certa idade e entender um pouco mais de música, já estava chegando lá meus 15, 16 anos, aí eu já estava frequentando escola de música, lá, Pro Música, né, com coral de lá, eu percebi que ele ficava olhando a situação vocal do coro. E esse hino foi de muita inspiração para ele. Eu fiz um clipe pequenininho, 5 minutos, dessa música com algumas fotos. Vou tomar liberdade de a gente passar de uma vez, ok? Porque aí depois a gente segue a programação. Ok? Ok, aproveita e manda para mim hoje ainda para eu pendurar lá no YouTube e disponibilizar para todo mundo depois. Ok. Então vamos lá. Espera aí, gente.
Amém. Amém. Mais considerações? Você viu essa última aí, o sangue franzido aqui, ó, na testa, né? Cara, sério demais. Só esquecer de falar do caixote lá do regente. É isso aí. Que beleza, hein, gente? Que beleza, graças a Deus. Que momento especial esse momento que a gente passa aqui, né? Muito legal. Não vou abrir mão dele nunca, não vou abrir mão nunca. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Luiz Cardoso também rouco, igual o piano também, não está falando nada hoje. Ele falou um dia que ele era o pato rouco, eu já ia sugerir o piano devia acompanhar o Luiz Cardoso, então. Botar o Pato Donald também. Só escutando a história, viajando aqui nas histórias lindas, né? Boa noite a todos, né? Na verdade, eu conheci o senhor Alexandre de vê-lo só. Eu conheci ele mais sério mesmo, né? Mas eu acho que foi muito amigo dele, meu pai, né? Pastor Cardoso, eu acho que foi muito amigo dele. Meu pai era regente também, autodidata, e eu acho que eles eram bem amigos. Minha família era muito amiga do irmão Alexandre. É um privilégio escutar histórias maravilhosas como essa do pai do Eliezer, né? Marido da dona Cláudia. Que bênção. Que bênção. Estou muito feliz. É muito feliz escutar essa história que edifica muito nossa vida, né? E me faz viajar no tempo. Me faz viajar no tempo. E eu vejo a figura dele andando, regendo, mas infelizmente eu não conversei com ele. Não tive a oportunidade de conversar com ele. Hoje eu tenho um filho dele, o Eliezer, que é meu amigo, né? Ô, Eliezer, Cláudia, o tal do piano rouco está atualmente na primeira igreja presbiteriana lá na Beira-Mar, em Vitória. Eu tive a oportunidade de tocar nesse piano rouco, que continua rouco, só que agora ele está mais velho, no salão das senhoras, lá embaixo. Né, Mário? Só você mesmo, piano rouco, eu nunca vi. Quer dizer, ô Rosângela, piano fica esclerosado também? Quem falou que está rouco, velho? Rouco. Olha, foi uma reunião de senhoras, a SAF de Vitória me chamou para ir lá tocar. Eu toquei na inauguração da igreja, com o coral. Depois, não sei quantos anos depois, poucos anos, né? Eu fui tocar nessa reunião de senhoras. O mesmo piano rouco, a mesma dificuldade. Só que como agora ele está numa sala pequena, né, só para reunir de senhoras, então não foi tão difícil. Mas meus dedos soaram frio lá em Vitória. Foi triste o piano. E era um piano novo, e eles queriam mostrar esse serviço. Olha, nós fomos em São Paulo, compramos um piano maravilhoso. Realmente, era lindo o móvel. Mas ninguém nunca tinha tocado no piano, então trouxeram um piano sem som para a igreja. Era piano rouco. Mas será que em Vitória não tem um otorrino para olhar as cordas vocais desse piano? Não é possível. Aprendi mais um. Imagina se ele pegar o Covid, hein, Juarez? Imagina se ele pegar o Covid, é que vai ficar rouco mesmo, hein? Vou pedir a Ludmilla para fazer uma revisão no piano lá. Olha só. Luiz, pedi a Ludmilla para fazer uma revisão no piano. Piano rouco. Olha só, gente. Um galão de gasolina e fogo. Quando eu cheguei em Vitória, eu fui para lá em 83, direto daquele acampamento da floresta. Perdão, Elias, eu fui apagar aqui os sons, apaguei o seu. Desliguei seu som sem querer, desculpe. Tá lá. Quando teve aquele último acampamento da mocidade na floresta, o pessoal, que eram 4 MPs diferentes, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nossa, e mais uma outra que eu não lembro. Aí eu aproveitei o carona do ônibus, que tinha vaga, eu fui para Vitória. Quer dizer, eu saí de casa com 23 anos, já fui para Vitória. Cheguei lá, a mocidade não tinha quem tocasse nas reuniões da MP, não tinha. Aí tinha o Eliezer, que chegou, que era pianista. Tá bom. Gente, na primeira reunião, foi lá nesse salão que a Rosângela falou desse piano rouco aí. E quando eu meti o dedo na tecla lá, eu abri o piano. Falei, o que houve? Eu quero ver se tem corda aqui dentro, ver se tem... Rapaz, o piano é novinho, mas não saía som de jeito nenhum. Não saía som de nada. Eu falei, gente, que troço maluco é esse? A Rosângela falou, tem verdade. Aí um dia, o Celinho, que é lá de Vitória, falou assim, Eliezer, aquele piano seu na sua casa, o que você vai fazer com ele? Eu tenho que trazer ele para Vitória. Vamos lá buscar.
Aí eu vim buscar o piano aqui com olha só que transporte bacana para carregar um piano, hein? Peguei um reboque e não podia ser em pé porque poderia cair na estrada, eu coloquei ele deitado. Colocamos o piano deitado no reboque, puxado pelo um passar. E chegamos à vitória com esse piano. Aí ele lá na igreja, ele começamos a usar ele dentro da reunião lá, porque o meu piano alemão, que era alemão mesmo, né? Muito velho, de 1800 alguma coisa, e tinha mais som do que o piano novo, que era rouco. A turma gozava muito sobre isso lá em Vitória, né? É isso aí. Tá bem. Será que seria uma reverberação da caixa do piano? Porque o piano não tem como ficar rouco, corda. É o martelinho batendo na corda, né? Tá com cara de cupim esse negócio, viu? Não, tem cara de cupim. O piano é novo. Pode procurar que tem cupim. Madeira verde. É, Joyce. O que dá o som no piano é a madeira. É madeira. Então, se a madeira não for bem, não tiver idosa o suficiente, não tiver tempo de amadurecimento e de seca o suficiente, o piano é horrível. Eu já vi piano de cauda, Steinway, que é a melhor marca do mundo, que não saía som. É porque o piano não foi feito, não deixaram a madeira ficar no ponto exato de fazer o piano. O piano Eu fiz a matrícula nele um tempo Não, mas... Não, peraí, não deu tempo dessa madeira amadurecer, não, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão falando aí. Gostei disso, Quantos hein? anos não tem Viu, isso? Rosângela? Quando alguém falar que eu tô velho, eu vou falar assim, olha, você sabia que as madeiras mais velhas dão melhor som no piano? Pois é. É por isso que as pessoas que cantam bem geralmente têm uma certa idade, porque a voz madura. Ah, gostei. As coroas são os jovens que deram certo, rapaz. Alguém mais gostaria de falar? Eu notei que Cláudia entrou uma queria falar aí. Elizabeth no recinto aí durante a programação. Não sei se ela quer falar. Que é prima do Suzana Elias, conheceu né? o Alexandre, Suzana? Não? Elizabeth, que entrou no recinto, Elizabeth, prima do Eliezer, sobrinha do Alexandre, ela, que foi confundida com a Elizabeth hoje aqui na live do pastor, esposa do pastor Otávio. Elizabeth, está me ouvindo? Não, ela não quer falar, não, deixa ela. Bom, eu acho ótimo. O coral cantou no meu casamento também, em 1983. Acho que foi o Alexandre que regeu, não? Quando? Foi 22 de janeiro de 83. Eu acho que foi seu pai que regeu. Foi sim, estava lá. Aqui no bar, no meu casamento. Ah, sim, foi. O Alexandre regeu no meu casamento também, o coral cantou. Teve até aquele lance, do bolo lá que caiu uma ameixa no chão, na hora lá da recepção. A minha mulher não está lembrando do casamento dela, não. Nós Boa, temos gostei. 34 anos. O senhor Alexandre regeu, eu falei assim, mas o senhor Alexandre não regeu. Difícil. Incrível, incrível. Revelações da nossa live, viu? Ó, eu sou psicanalista, me diz muita coisa, hein? Bom, deixa pra lá. Vamos lá. Vamos adiante, brincadeiras à parte. Que beleza esse momento. Que momento agradável, né? A gente se alegrar na presença do Senhor, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, lembrar as nossas raízes, as nossas influências. Eu convivi muito pouco com o senhor Alexandre, eu vi algumas vezes, não lembro assim, ter conversado diretamente com ele, mas o vi algumas vezes. E convivi pouco, mas eu tenho certeza que recebi influência dele, através da liderança que vocês aí da primeira igreja assumiram, influenciar a todos nós, evangélicos de Juiz de Fora. E vocês viram como é que funciona a coisa? Não sei se foi Eliezer, se foi o Weber, teve alguém que falou aí que tinha como ídolo aí o Juarez, o Ronaldo, o Luiz Cardoso, viu? Vocês já serviram de exemplo para a gente que está aqui. Certamente a Rosângela, sempre tocando piano também, viram? E da mesma forma, todos nós exercemos uma influência, deixamos um legado para trás, somos lembrados. Eu lembro quando nós cantamos na primeira igreja batista, o Betinho veio até mim, Clóvis, que emoção ouvir vocês, poxa, eu mirei em vocês,
eu me inspirava em vocês, eu via vocês na MPC, na cantata, eu me inspirava em vocês. Eu vendo o Betinho falar aquilo, rapaz, que agora é Betão, né? Já tem filho grande e tudo. Falei, caramba! As pessoas olham para nós, né? Nós somos o quinto evangelho, né? Pois é, Clóvis, sabe uma coisa que tem me estranhado? É que os batistas não estão participando. Pois rapaz. Embora sejam primos, né? Mas, de qualquer maneira... Eu tenho convidado sempre, eu convido sempre, né? Eu passo lá no YouTube, daqueles que eu não tenho telefone, deixo em inbox o recado. Eu invisto tempo aí nesse trabalho aí de congregar o nosso pessoal. Se vocês poderiam me ajudar também, Quem sabe, além de mim, outras pessoas chamando também, eles animam um pouco mais, né? Tá certo? Bom, gente, vamos encerrar esse momento de live. Deixa depois o Weber falar. Nós vamos encerrar esse momento de live, hein? Ô, Clóvis, o Juarez falou aí no negócio de primo, né? Batista, primo, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no Granbury, eu era presbiteriano e o pessoal metodista, né? Então eles me chamavam de primo. Então eu dizia para ele que eles eram sobrinhos de Jesus. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Eu brincando também com o presbiteriano, às vezes, chegava assim, chegando atrasado. Boa, mas aqui, eu quando chegando atrasado, alguém dizia assim, mas você, metodista, chegando atrasado, estou admirado. Falei, admirado estou eu, você presbiteriano não sabia que eu não estava predestinado a chegar na hora. Que rapaz, que desdobramento, hein? O negócio vai longe, Vamos encerrar esse momento de live? Juarez, você que gosta de piada, diz que tem uma piada assim, que para saber qual a igreja do camarada, né? Ele, na hora do batismo, se você jogar água, se ele sair correndo, ele é presbiteriano. Se você jogar na água, ele afundar, porque é pato, né? Ele é batista. E se jogar na água, ele sair gritando, é pentecostal. Pastor Otávio, viu como é que o nosso grupo é alegre? Aqui são 45 anos de amizade, pelo menos. Comigo. Eles já tinham amizade entre eles antes de eu mudar para Juiz de Fora. Essa turma convive há mais de 50 anos. É uma turma que começou junto menino, ficaram jovens juntos. E estamos maduros juntos, ainda jovens, né? E, se Deus quiser, vamos conviver aí durante muitos anos ainda. Viu que beleza que é isso? Entre eles, aí mais de 50 anos de amizade. Comigo, 45. Tá bem? Pastor Otávio, eu queria que você orasse nesse instante, uma oração final, e impetrasse a bênção nesse momento de encerramento da nossa live, ok? Vamos sim. O Clóvis e os irmãos e amigos aqui, eu só queria lembrar uma coisa, a Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora foi organizada em 1952, não foi isso? 51? E foi 51. O meu pai e a minha mãe e o tio Alexandre foram membros organizadores da Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. A primeira meu pai igreja. Também, o Vicente. Quem teve essa boa ideia de inaugurar a igreja em 51? É boa essa. A única membro da época... Mas não mistura as coisas. A única membro dessa época é minha mãe. É? Sua mãe? A membro viva é minha mãe. Ela está viva? Sua mãe? Está firme. 86 anos. 86? Pensa. Teve um dia acompanhando a live aqui que nós fizemos a memória do seu Vicente, igual nós fizemos hoje do seu Alexandre. Teve aqui acompanhando. Mas, pastor Otávio, você é nosso convidado para estar sempre conosco aí. Se quiser me dar seu WhatsApp, eu te coloco no grupo de transmissão. Quando eu mandar o recado da reunião, você vai receber também para poder entrar e estar conosco, tá bem? Fala se tem de mandar o WhatsApp com ele aí, porque aí ele manda para você aí. Eu não sei fazer esse negócio, não. A nossa geração geralmente tem problema, bota a culpa na máquina, igual eu falo aqui, a culpa quase sempre é do maquinista. E a gente bota a culpa na essas máquinas são, como diz o outro, uns trem doido. Mas olha só, depois que passar que o pastor orar e impetrar a bênção, vamos ver se a gente canta um sambinha pra Giane aí,
Oi, pisa na barata. Oi, pisa na barata. Cláudio, a gente pode pensar de fazer o nosso encontro, quando presencial, lá no hotel da Giane. Pois é, rapaz. Mas o problema é que a gente começa o encontro no salão do hotel, vai terminar o ar livre, as baratas... Esse hotel eu pago a diária de todo mundo. Que deve ser barato, né, Juarez? Barato. Deve ser o maior barato. Deve ser o maior barato. Não falem mal de Caratinga, grande cidade mineira. Então. Rapaz. Quem leu o livro do meu pai viu, né? Caputira é perto de Caratinga, não é isso, Jane? O papai era pastor em Maiuaçu e dava assistência também a Caputira. Ele quase apanhou em Caputira lá na época, foi um negócio terrível. Tá no livro do papai lá a história. Eles linchavam pastores lá. Muita perseguição há muitos anos, né? Tinha mesmo. Lá em Caputira eles lincharam um pastor batista e um da Assembleia de Deus. Iam fazer isso com o papai, mas o papai se antecipou, pediu proteção. Quem tem o meu livro tem a história contada lá. Isso foi em 1951. Boa ideia também. Mas vamos lá, pastor Otávio, orar, impetrar a bênção para encerrar a live e o papo continua. Paletó e gravata, porque eu estava numa reunião às 5 horas pregando, estava numa outra na hora que começou a live aqui, e aí a minha esposa entrou, e aí parei a outra reunião lá e vim participar com vocês aqui, tá bom? Aí, é por isso que eu estou assim, vamos dizer, paramentado. Tá bom? Vestido de pastor. Tá com macacão de pastor? Isso. Vamos orar, então. Nosso Deus e Pai, Tu és o Deus que é Deus de geração em geração. Tu és o Deus que ouviu as orações de Abraão, de Isaac, de Jacó e ouve as nossas orações hoje. Tu és o Deus, foste o Deus dos nossos pais, és o nosso Deus hoje e continuará sendo Deus depois que nós deitarmos no pó da terra. Nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor tem cuidado assim de homens e mulheres que o Senhor mesmo escolheu antes da fundação do mundo para serem salvos através de Jesus Cristo. Agradecemos porque cada um pode dar uma parcela de contribuição dentro do teu reino. E nós te louvamos e bendizemos porque o tio Alexandre pôde dar essa parcela dentro da música. E hoje nós temos visto corais espalhados pelo mundo inteiro, cantando os louvores, os mesmos louvores que nós estamos cantando aqui, no mundo inteiro cantando louvores assim também. Nós te louvamos porque cremos na tua palavra que diz que a glória do Senhor há de inundar a terra como as águas cobrem o mar. Nós cremos nisso, sabemos que quando nós tombarmos, o Senhor continuará a ser o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante. Nós te bendizemos por isso. Agora, nós também queremos relembrar, ó Deus, a cada um de nós a esperança que temos. A esperança de que um dia estaremos todos reunidos, reconhecendo uns aos outros, louvando o teu nome e te servindo no reino dos céus, nas mansões celestiais. Nós te louvamos por isso. Fortalece-nos na fé, ajuda-nos a perseverar nessa fé, nesse amor, nessa esperança em Cristo Jesus. Abençoa cada pessoa, cada lar representado aqui nessa live, cada igreja representada. E que assim, ó Deus, nós vejamos o teu reino prosperando dia após dia. Recebe nossa gratidão por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos deu. Abençoa cada um, nós oramos em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Salvador nosso, seja com todos vós, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Olhe para o céu, Amém. olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou.
Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilhas meu Deus criou. Senhor, fizeste o sol que nos aquece, Senhor, fizeste a lua que ilumina, Senhor, fizeste a estrela que orienta, Senhor, és o caminho, Senhor, te quero sempre ao meu lado, Senhor, és meu pastor e bem amado, Senhor, te louvo pelo teu cuidado, fica conosco, Senhor, 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 Senhor. Com esse cântico encerramos a live aqui, as gravações, né? E daqui para frente o papo continua. Estou encerrando a gravação agora e o papo continua. Eliezer, muito obrigado por tudo.